Querida igreja, graça e paz. É uma alegria imensa estar aqui com vocês de volta nessa live. Confesso que estamos com muita saudade dos irmãos. Sem dúvida alguma, já estamos sentindo muita falta da igreja e do convívio pessoal um com o outro. Mas, graças a Deus, Deus tem nos proporcionado esses meios que, mesmo em quarentena, temos sido alimentados pela sua palavra, temos podido, ainda que à distância, ter uma comunhão virtual com a igreja, com vários irmãos. Louvado seja Deus por isso. Amados, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Antes, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez na tua presença, reunidos em teu nome com a tua amada igreja, Pai. Obrigado pela riqueza da tua palavra, revelação do Senhor a nós. Que essa palavra, Pai, que foi pregada, que o Senhor trouxe essa mensagem àquela igreja de Filipos, possa ser também uma mensagem para nós hoje, para a nossa igreja, para as nossas vidas. Por tua graça, Pai, fala conosco, usa-nos para a tua honra, glória e louvor, como servos que somos, vasos de barro, mas que, Senhor, por nosso meio, Jesus seja engrandecido, que a tua voz possa ser ouvida. Nós nos colocamos na tua inteira dependência. Dai-nos, Pai, o convívio dos céus, o alimento espiritual para a nossa alma. Por tua graça e bondade. É o que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós estamos estudando nos nossos cultos à noite a carta de Filipenses, que é o tema da nossa igreja deste ano. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E a nossa alegria está em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler e estudar Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. O texto está aí também, na tela do seu computador. Vamos ler. Paulo, então, se dirigindo àquela igreja, ele nos diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, então, diante disto, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Um texto maravilhoso, um texto riquíssimo, sem dúvida alguma. Eu convido os irmãos a deixarem a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar meditando nesses versículos neste momento. Ele faz parte de um contexto que já estamos analisando há alguns domingos, mas o contexto mais próximo daquilo que vamos falar hoje está justamente entre o verso 27 e 30, que são os versículos anteriores, que o nosso licenciado, nosso querido irmão Davi Medeiros, pregou domingo passado, onde Paulo fala que nós fomos chamados para viver uma vida digna do Evangelho, estando neste mundo, mas sabendo que a nossa identidade ela tem a ver com a nossa cidadania nos céus. Paulo, tendo dito isto, que é viver de um modo digno do Evangelho, agora ele fala dos versos 1 ao verso 4, do nosso chamado à unidade mediante a humildade pessoal. Paulo, então, fala que viver de um modo digno do Evangelho também passa pela unidade dos crentes, pela unidade da igreja. Vejam, irmãos, não há igreja perfeita. E as cartas que Paulo escreveu, todas as 13 cartas, nós vemos que não existiam também naquela época igrejas perfeitas, nunca houve. As igrejas do Novo Testamento, elas são prova disso. Quando lemos, nós vemos quantos problemas aquelas igrejas vivenciaram.
Obviamente que nós podemos distinguir aquilo que chamamos de igreja militante, que é a igreja imperfeita, mas também temos a igreja triunfante, que é a igreja perfeita, a noiva de Cristo. Mas essa igreja é composta de homens pecadores, falhos, que possuem as suas fraquezas, as suas debilidades. E Paulo, então, nessa carta, ele vai tratar também acerca das fraquezas, das debilidades, das situações que estavam existindo ali naquela igreja, ainda que seja uma igreja nova, mas já com os seus problemas. Paulo, então, se dirige àquela igreja a fim de dar àquela igreja uma palavra vinda de Deus para que esses problemas fossem sanados. Paulo, então, vai tratar aqui, de forma particular, do egoísmo, do orgulho, da vanglória, da falta de humildade, a falta de comunhão, a falta de unidade, contendas, discórdias que haviam na igreja, que provocavam, de fato, desunião. Quando chegarmos lá no capítulo 4, no versículo 2, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma exortação a duas irmãs daquela igreja, Evódia e Síntique, que estavam tendo problemas de comunhão, estavam tendo problemas uma com a outra, como se fossem dois grupos ali, rivalizando entre si. Paulo, então, tem que tratar essa situação também ali na igreja de Filipe. A unidade, irmãos, nós sabemos, nós não somos nós que vamos produzir a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela é produzida pelo próprio Deus por meio do seu Espírito. Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Efésios. Portanto, Paulo não está falando aqui para nós produzirmos a unidade da igreja. Essa unidade, ela já existe porque ela é produzida por meio de Deus, e Deus usa o seu Espírito para promover essa unidade na sua igreja. Eu e você, portanto, fomos chamados para preservarmos esta unidade feita por Deus por meio do seu Espírito Santo. Portanto, nessa noite, eu queria meditar com os irmãos acerca do tema que esses poucos versículos levantam, que é a alegria da comunhão. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de alegria, uma carta que fala sobre a alegria. Nós, então, neste momento, vamos falar sobre a alegria na comunhão. Quando Paulo começa a falar da alegria na comunhão, a primeira coisa que Paulo fala é estabelecer as bases para nós termos alegria na comunhão. Quais são essas bases? O que é necessário e fundamental para que eu e você tenhamos alegria na comunhão, para que tenhamos uma unidade cristã, para esta unidade proporcionada pelo Espírito? Então, Paulo, para falar justamente da nossa alegria na comunhão, Paulo começa falando sobre quem nós somos. Quem são esses que fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo? Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Na nossa Bíblia, não está tão destacado como temos no original grego. Esse versículo, na língua original, no grego, ele começa com o pois. Pois, se há alguma exortação. Esse pois, nós sabemos, ele nos remete ao contexto anterior. É como se Paulo estivesse dizendo, tendo dito isto, passo a dizer-vos isto, isto e isto. No contexto anterior, no verso 27, Paulo nos fala sobre a conduta digna do Evangelho. E lá, nesse contexto, Paulo vai falar que precisamos ter um só espírito, precisamos ter uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E agora vamos ver que o caminho para a unidade, para a nossa alegria na comunhão, passa por esta conduta digna do Evangelho. Se vocês observarem aí nesses versículos, nós temos 4 se, 4 condicionais. Na nossa língua, em português, esse se dá a ideia de
uma condição que precisa ser atendida para que a coisa aconteça. Não é o caso aqui desta condicional. No original grego, isso é muito claro. Quando ela é traduzida para o português, ela perde o seu sentido. Esse se aqui não indica dúvida, esse se não indica possibilidade, esse se indica certeza. Então, aonde está o se, nós podemos perfeitamente trocar pelo visto que. Então, Paulo está dizendo de uma realidade, de um fato concreto, de algo que a igreja vivencia e experimenta como um fato concreto e real. Paulo, então, ele lista 5 características, 5 fundamentos para nós que somos crentes, chamados para vivermos em união e experimentarmos esta alegria da união. 5 fundamentos. Vamos analisar, a partir dessas 4 condicionais, o que Paulo está querendo nos dizer. Primeiro, ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, vamos trocar o se pelo visto que. Paulo, então, está dizendo, visto que existe no meio de vocês e em vós uma exortação em Cristo ou alguma exortação em Cristo. Paulo nos diz que o fato de nós estarmos em Cristo, isso traz sobre nós uma grande responsabilidade, uma grande obrigação, uma vez que estamos em Cristo, fazemos parte da sua igreja, fazemos parte do seu corpo. A palavra aqui, exortação, é a palavra parakaleo. Parakaleo é consolo, encorajamento. Pará é ao lado de kaleo é chamado. É a figura do Espírito Santo, mas é a figura também aplicada ao próprio Senhor Jesus. Aquele que é chamado para estar ao nosso lado, para nos encorajar, para nos consolar. Isso, em relação ao contexto anterior, nós vemos no verso 29 e no verso 30, que a igreja de Filipe estava passando por várias adversidades, por perseguições, estavam padecendo por amor a Cristo. E também Paulo fala no verso 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Então Paulo fala, olha, não fraquejem, sejam fortes, porque mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos contar com o consolo, com o encorajamento de Jesus Cristo. Pertencer a Cristo, irmãos, é algo que faz com que a desunião seja incompatível com aquilo que nós somos, pessoas que estão em Cristo. E aqui o consolo e o encorajamento nós vamos encontrar na própria pessoa de Cristo, que nos constrange a vivermos uma vida em união. E é justamente isto que vai nos proporcionar alegria na comunhão. Estamos em Cristo Jesus. Mas Paulo continua. Veja aí o segundo C. Ele ainda diz, se alguma consolação de amor. Novamente, ele repete a palavra. Consolação em Cristo e agora consolação em amor. Somos constrangidos porque estamos em Cristo, a vivermos de acordo com aquilo que Cristo é e aquilo que nos identifica como cristãos. E agora Paulo fala que somos constrangidos também pelo amor de Jesus Cristo, que também nos constrange a vivermos uma vida de conformidade com a nossa identidade cristã. Lá em Romanos 5,5, Paulo fala que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. É esse amor que nos consola, é um amor que nos encoraja, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. Esse amor é o amor de Cristo pela sua igreja, que nos leva a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É o amor que nos leva a suportarmos uns aos outros, da mesma forma que Cristo faz conosco. Somos, portanto, constrangidos pelo amor a vivermos em união. Paulo ele nos diz na sua carta lá em Gálatas que o fruto do Espírito é amor. Sem amor
Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não temos condições de viver uma vida de comunhão. É o caso da igreja de Corinto. Observem bem o que Paulo fala à igreja de Corinto na sua primeira carta. Eles tinham todos os dons, mas estavam vivendo um tempo de facções, de partidarismos. A igreja tinha grupinhos, a igreja estava dividida. Uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que eram de Paulo. Enquanto Paulo os exorta, mostrando para eles que só havia um partido, era o de Cristo. Veja que uma coisa faltava àquela igreja, não obstante eles serem santos em Cristo Jesus, como ele deixa claro lá no primeiro capítulo, não obstante eles terem todos os dons, mas estavam vivendo rivalidades, um espírito de facção, de divisão, de partidarismo e de vanglória. E isso porque lhes faltava justamente o quê? O amor. Este era o caso da igreja em Éfeso, quando Jesus escreve as cartas lá em Apocalipse. A carta que ele dirige à igreja que estava em Éfeso era uma igreja maravilhosa, linda, quase que perfeita, uma igreja ortodoxa, com uma teologia maravilhosa, inatacável. Era uma igreja que não suportava os hereges e nem as heresias. Mas Jesus, quando se dirige a essa igreja, diz: tenho, porém, contra ti uma coisa. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Paulo está falando sobre isso nesses 4 versículos, sobre esses problemas de rivalidade, de partidarismos, de vanglória, de falta de amor. Quando o amor não está presente, nós não temos como termos comunhão uns com os outros. O amor, ele precisa ser justamente o carro-chefe, o leitmotiv, aquilo que nos leva a uma vida de comunhão. Paulo estabelece algo muito interessante aqui. O maior e melhor termômetro de espiritualidade não diz respeito aos dons espirituais que eu tenho. Não diz respeito se eu tenho um dom de evangelismo, um dom de uma boa retórica, um dom de visão, sejam dons espetaculares, sejam quais forem os dons. Paulo ele faz essa advertência à igreja de Corinto, que o verdadeiro termômetro da espiritualidade não passa pelos dons, mas passa pelo amor. Amor é o que faltava à igreja de Corinto, onde eles, assim como a igreja de Filipos estava vivenciando partidarismos, falta de comunhão, desavenças, vanglória. Paulo vai trabalhar isto. Tudo isso estava acontecendo porque eles estavam sendo achados em falta em relação ao amor. Paulo, então, nos mostra que o amor, esse dom do Espírito, é necessário para que vivenciemos uma vida em comunhão. É somente esse amor que vai nos levar à alegria da comunhão. Mas, em terceiro lugar, Paulo ainda enfatizando a pessoa do Espírito, ele fala da exortação em Cristo Jesus, o consolo em Cristo, o consolo em amor, e agora ele fala o terceiro si, alguma comunhão do Espírito. E a palavra comunhão aqui é a palavra koinonia. Paulo nos diz que em um só Espírito nós fomos batizados, em um só corpo. O verso 27 nos diz que nós precisamos estar firmes em um só Espírito. Então, observem, irmãos, que o Espírito é que produz e proporciona a unidade da igreja. E é esse Espírito que nos leva à comunhão uns com os outros. O Espírito Santo produz a nossa comunhão com Deus e com o outro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, não é uma pessoa que fala em línguas, não é uma pessoa que tem vários dons. O próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expelimos demônios em teu nome, nós não fizemos muitos milagres em teu nome.
Ou seja, tínhamos dons. No entanto, o Senhor Jesus vai falar para essas pessoas: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês não fazem parte do meu corpo, da minha igreja. Os dons não eram características essenciais para identificar quem verdadeiramente era salvo. Paulo deixa muito claro que a verdadeira espiritualidade passa pelos nossos relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos com o outro. Isso diz respeito à nossa espiritualidade. Se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou viver muito bem com o meu irmão. Se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ter alegria na comunhão. Irmãos e irmãs, nós não nascemos com essa capacidade. Isso é algo que Deus nos dá. É uma dádiva. Isso é graça de Deus. Isso é fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. E o amor também é alegria. Não temos como nos alegrarmos na comunhão sem o amor, sem a alegria que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Mas, em quarto lugar, temos um se ainda aí. Se há entranhados afetos. Paulo diz, se há entranhados, as entranhas, aquilo que está no íntimo do nosso ser. Na verdade, aqui traduz uma ideia, traduz a profundidade do afeto. Traduz a ideia do quanto eu me importo com o outro. Paulo, então, nos diz, olha, o fato de estarmos em Cristo nos dá um coração afetivo. Como nós precisamos disso na igreja? Isso proporciona a verdadeira comunhão. Paulo, ele nos diz, se há, de fato, entranháveis afetos e misericórdias. Paulo ainda coloca mais uma virtude, as misericórdias, entranháveis misericórdias. Da mesma forma, traduz a profundidade das misericórdias. Ou seja, a misericórdia aqui é o coração afetivo em ação. É a nossa simpatia em relação ao outro. É a sensibilidade que nós temos de sentir a dor do outro. É a compaixão que nós sentimos justamente pelo outro. Desunião, irmãos, dentro da igreja denuncia falta de afetos e falta de misericórdia. Falta da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Paulo, então, aqui deixa estabelecido e bem claro sobre qual fundamento a fé de um cristão ela é construída. A nossa fé está baseada justamente no fato de que estamos sendo consolados por Cristo, consolados pelo seu amor. Também estamos na comunhão do Espírito. E também Paulo deixa claro que há no verdadeiro cristão entranháveis afetos e misericórdias. Paulo, então, tendo estabelecido essas características, essas bases, esses fundamentos, Paulo, então, diz, pelo fato de vocês estarem em Cristo Jesus, alicerçados nestes fundamentos, então, agora, eu constranjo vocês a viverem a prática disto. É a segunda parte do nosso sermão. Paulo, então, a partir do verso 2, ele vai falar sobre colocarmos em prática esses fundamentos. Quando esses fundamentos são colocados em prática, nós experimentamos a verdadeira alegria na comunhão. Paulo acaba de falar da teoria, e agora ele fala da prática, da vivência, da conduta e da ética. Diante daquilo que Deus fez e é por nós, diante daquilo que nós somos em Cristo Jesus, Paulo então diz, vivam de acordo com isso. Então vamos ao verso 2. Paulo então nos diz no versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Interessante, completai a minha alegria. No capítulo 1, Paulo já fala da alegria que ele tinha em relação aos irmãos ali em Filipos. No capítulo 4, verso 1,
Paulo vai dizer também que aquela igreja é uma verdadeira alegria para ele, mas Paulo diz que essa alegria ainda não está completa. Ele fala para que a igreja complete essa alegria, torne esta alegria plena. A ideia aqui é de um copo de água que não está completamente cheio. Quando ele fala para a igreja completar a alegria, faça com que esse copo fique cheio até o topo, plenamente cheio, completo. Essa alegria, ela seria completa quando Paulo pudesse ver na igreja essa verdadeira comunhão, esse amor sendo expresso pelos irmãos, pelas irmãs, uns para com os outros. Paulo, então, nos apresenta aqui, a partir de agora, este antídoto contra o individualismo que faz com que a igreja se divida, tenha vários partidos, e Paulo, então, fala deste antídoto que nós podemos nos valer para manter a igreja unida. A mais profunda alegria de Paulo, prestem atenção nisso, não estava no fato de Paulo desejar conforto para ele mesmo. Paulo estava preso, ele estava na prisão, mas Paulo fala que ele iria se alegrar sobremaneiramente, não com o seu conforto, não com a sua libertação. Paulo não estava pensando nisso, mas Paulo estava pensando no progresso espiritual daqueles que ele muito amava, daqueles irmãos da igreja de Filipe. Então, ele nos diz no verso 2, nos mostra, então, como que nós deveríamos nos portar na igreja, na nossa comunidade da fé. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. As palavras que Paulo usa aqui são palavras carregadas de significados muito importantes. Veja que Paulo ele fala aqui no versículo 2 sobre pensar, amor, alma e sentimento. Tudo isso, se nós ajuntássemos tudo isso, o resultado disto seria mente e coração. Quando Paulo fala, penseis a mesma coisa, poderíamos dizer, tendes o mesmo parecer. A NVI fala, tenham a mesma atitude. Alguns falam, tenham o mesmo sentimento. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra muito rica. É a palavra fronein, palavra phronesis. Ela aparece só na carta de Filipenses, ela aparece 10 vezes. Uma carta curta, com 4 capítulos. A palavra phronesis aparece em Filipenses 10 vezes. Nas 13 cartas de Paulo, essa palavra vai aparecer 13 vezes. Veja que coisa interessante a ênfase que Paulo está dando a essa palavra que a nossa Bíblia traduz por pensar, por sentimentos, a NVI por atitude. Aqui eu poderia dizer para os irmãos o seguinte: phronesis não é nem pensar e não é nem refletir. A palavra phronesis não tem um correspondente exato na nossa língua portuguesa, porque ela não é nem sentimento e nem atitude. O que é essa palavrinha que Paulo está usando aqui? Usou no contexto anterior, vai usar depois no versículo 5 do capítulo 2, se referindo a Jesus, tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus aqui se torna o paradigma de phronesis. A palavra phronesis, poderíamos dizer, é um agir, é uma atitude, mas não é só um agir, não é só uma atitude, mas é um agir que vem acompanhado de um querer, de um desejar ser. Ou seja, é você saber que aquela atitude é boa, é a atitude correta, e você desejar e querer praticar aquilo. E não é só desejar e querer praticar aquilo, é praticar. É vivenciar. Então, aqui, a ideia é de uma atividade, de uma atitude, de um propósito que envolve mente e coração ao mesmo tempo.
uma atitude moral que agrada a Deus, uma atitude extremamente positiva. E aqui nós temos o versículo 5 até o versículo 11, que vai falar dessa atitude de Cristo, que se esvaziou, se humilhou. Isso é froneses. Mas isso fica para o meu colega, que vai pregar domingo que vem acerca deste assunto. O mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, quando Paulo fala para a igreja ali de Filipos, tenham o mesmo sentimento. Paulo usa essa palavra froneses. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, mas façam isso de coração. Mente e coração precisam estar unidos na ética, na conduta de vocês. Não basta apenas saber o que se deve fazer. Tem que se desejar, amar, se apaixonar por aquilo e colocar isto em prática. E aí ele fala, são redundantes as palavras que Paulo vai usar aqui, elas se repetem com outras palavras, tenhais o mesmo amor. O mesmo amor que Paulo e os filipenses receberam de Deus, Paulo está dizendo, vocês deveriam também demonstrar esse amor uns pelos outros. Da mesma forma que Deus trata vocês, tratem também os outros, com graça, com amor, com misericórdia. E ele ainda diz, sejais unidos de alma. Vimos domingo passado à noite o licenciado Davi falando sobre isso, aonde no versículo 27 Paulo fala, olha, sejam firmes em um só espírito e em uma só alma. A ideia aqui de uma alma só é a ideia de que todas as pessoas que estão juntas, elas são traduzidas como se fossem uma só. Vários membros, mas um só corpo. É a ideia de uma orquestra. Numa orquestra você tem o violino, você tem o piano, você tem o violoncelo, você tem os instrumentos de sopro, que são vários, você tem os instrumentos de percussão, que são vários, instrumentos completamente diferentes uns dos outros. Mas, no entanto, na hora deles executarem a peça, deles executarem a música, nós temos o quê? Uma sinfonia. Sim, com, fonos, som. Nós temos um único som, uma única música. E essa música é expressa de forma harmônica. A harmonia na execução da música. É isso que Paulo está querendo dizer para nós com uma só alma. Eu sou uma pessoa, você é outra, nós somos completamente diferentes. Mas em Cristo, por meio do Espírito, por meio do amor, nos considerar um só corpo, uma só alma. Tudo isso é uma tentativa de traduzir froneses, uma unidade de sentimentos, de pensamento, de mente e coração, colocados em ação e na prática. Para Paulo, a verdadeira espiritualidade não tinha apenas um aspecto intelectual, mas tinha também um aspecto afetivo, envolvia o coração. Irmãos, quando existe essa atitude que o crente experimenta, onde coração e mente estão unidos, a fim de que aquela prática seja vivenciada, nós experimentamos, de fato, alegria na comunhão. Mas, rapidamente, deixe-me apenas apontar para vocês aquilo que Paulo fala, que são as causas da nossa desunião e a solução que ele apresenta para essa falta de comunhão. É como se Paulo estabelecesse o diagnóstico e apresentasse a cura. Vejam aí o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo mostra a cura para uma igreja doente. Paulo, então, fala, qual é a sua motivação para ir à igreja? Qual é a sua motivação para fazer a obra de Deus? Paulo, então, fala-nos sobre o partidarismo. É uma ameaça à comunhão. O partidarismo, a vanglória, o egoísmo. Irmãos, isso tudo é um veneno que corre nas nossas veias. Diz respeito ao nosso velho homem. São roupas que precisamos nos desvestir dela e vestirmos as roupas de Cristo.
Dr. Russell Shedd, comentando esse texto, ele nos fala que o nosso principal adversário não é o diabo, mas é o nosso velho ego, interessado em si mesmo. A vanglória é o desejo do homem achar que ele é mais do que aquilo que ele realmente é. É o desejo de se colocar no lugar do próprio Deus. Eles arrogavam para si uma glória que eles não tinham. Vanglória, tomar o lugar de Deus, foi o pecado de Adão e de Eva. Partidarismo e vanglória destroem a harmonia da igreja, faz com que a música fique desafinada e não harmoniosa. Quando existe vanglória e partidarismo, essas atitudes, elas nos desqualificam enquanto cristãos, elas nos desidentificam enquanto cristãos. Foi o que Jesus disse. Olha, se vocês não tiverem amor uns pelos outros, o mundo lá fora pode perfeitamente dizer que vocês não são os meus discípulos. Paulo, então, diz que ao invés de vanglória, ao invés de partidarismo, Paulo, então, nos fala por humildade. Não façam a obra de Deus, não sejam motivados pelo partidarismo e pela vanglória, mas sim por humildade. Humildade, irmãos, é uma virtude extremamente nobre. Sem humildade, nunca vamos ter união, comunhão dentro da igreja. A humildade é uma nobre motivação para nós fazermos a obra de Deus e para vivermos em comunhão, experimentarmos alegria na comunhão. E humildade é uma atitude inequivocamente cristã de um crente. No mundo grego, a humildade não era uma virtude. No mundo grego havia as competições, as rivalidades, o homem queria a glória para si mesmo. Mas essa atitude de humildade é a atitude daquele que tem a phronesis, o mesmo sentimento de Cristo. Ele sabe o que tem de fazer, sabe que isso é bom e deseja e quer agir assim e age assim. Calvino nos diz que esse é o primeiro passo para uma vida harmoniosa, sermos humildes. É a primeira bem-aventurança, onde Jesus fala, você quer ser feliz, seja humilde. Sem humildade, não tem comunhão. Sem humildade, o nosso relacionamento com o outro fica completamente abalado. E, por fim, irmãos, concluindo, Paulo fala que, para experimentarmos alegria na comunhão, temos que ser também solícitos. Veja como ele termina no verso 4. E aqui eu também termino a nossa reflexão. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meu querido irmão, quem é mais importante para você no reino de Deus, na comunidade da fé? Quem mais importa? Eu ou o outro? Dr. Gordon Fee, um grande erudito do Novo Testamento, comentando esse texto, Dr. Gordon Fee nos diz que o amor começa, vejam bem, o amor começa quando as necessidades dos outros se tornam mais importantes do que as minhas. Paulo está preso, está na cadeia, mas ele não está desejando o melhor para ele, ele está desejando o melhor para o outro. O individualismo, ele perverte a nossa vocação, aquilo que é verdadeiramente humano. Justamente esse individualismo, ele perverte a nossa identidade enquanto cristãos. O egoísta, o individualista, ele não é feliz. Então, irmãos, precisamos estar atentos a estas situações que na igreja são verdadeiras ameaças, promovem desunião. Eu diria que um vírus que tem infectado a nossa sociedade é o vírus do individualismo, do egoísmo, da rivalidade, da vanglória. Tudo isso por falta de amor. O altruísmo nos leva a experimentarmos a verdadeira alegria na comunhão. Deixo para vocês, para nós meditarmos agora, à luz dessa palavra, algumas conclusões, aplicações para a nossa vida, além destas que nós já ouvimos. Orem, irmãos, pela unidade do povo de Deus.
Davi, no Salmo 33, fala: ó, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E o último versículo, verso 3, fala: ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali aonde? Na unidade. Quando estamos unidos, esse é o ambiente propício para Deus nos abençoar. É na unidade que Deus ordena a sua bênção. E observem também um outro detalhe. Vejam que Jesus é o centro de toda a carta de Filipenses. E Jesus ele vai falar lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é o verdadeiro homem humilde. Ele é a nossa alegria. Ser parecido com Jesus é ser humilde, é ser alegre. Ser parecido com Jesus é experimentar alegria na comunhão. Quem é humilde vive bem com o outro. Quem não é humilde não vive bem com o outro. Ore, igreja, para que possamos vivenciar esta unidade, esta harmonia, a começar dos nossos lares. Aproveitem essa oportunidade que Deus está dando para vocês ficarem o dia inteiro junto com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Esse relacionamento ele tem de começar dentro de casa. O meu relacionamento com a minha esposa, entre marido e mulher. O relacionamento dos pais com os filhos. Essa unidade ela precisa ser encontrada dentro dos nossos lares. Quantos filhos nós temos hoje brigados com os pais? Quantos casais que estão em desarmonia, em desunião, em rivalidade um com o outro? Que essa unidade ela comece dentro dos nossos lares. Agora, ore também para que possamos vivenciar esta unidade dentro da nossa família, que é a igreja. A vanglória humana precisa dar lugar à glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ore para Deus lhe conceder a graça de você sentir uma verdadeira alegria no progresso do outro, do seu irmão. Ore para que você seja um canal usado por Deus para manter a unidade do Espírito. E ore, por fim, para Deus tirar de você todo o desejo de vanglória. Esforce-se para ser o primeiro em humildade. Uma auto-humilhação, pois esse é o segredo da alegria. Ore para que Deus te dê uma grande estima para com o outro, quando você vai poder considerar as necessidades do outro prioritárias em relação às suas próprias necessidades. E ore para que o seu trabalho na igreja não seja motivado por partidarismo e nem por vanglória, mas que seja motivado por humildade e por amor, sempre pensando no outro. Quem tem comunhão com Cristo, no Espírito, tem comunhão com o outro. Não há felicidade para alguém que vive na igreja sem comunhão com o outro. Você quer ser feliz? Vive em comunhão. Quer deixar Paulo feliz? Vive em comunhão. Quer deixar os seus pastores felizes? Vivam em comunhão. Quer deixar Deus feliz? Viva em comunhão. Que Deus nos dê esta graça de vivenciarmos sempre a alegria na comunhão, começando dentro da nossa casa, na nossa família, estendendo-se para a igreja e para a sociedade. Deus te abençoe. Deus te guarde e te proteja. Deus faça com que você vivencie sempre essa delícia da comunhão no Espírito e no amor de Deus. Amém. Shalom. Fique com Deus.